Fala galera, beleza? Quem está falando é o professor Denis. Nessa aula vamos fazer uma introdução aos números inteiros. Esses números aí que estarão bastante com a gente nesse bimestre e estarão com vocês aí para o resto da sua vida matemática, pelo menos. Bom, então vamos ver a primeira situação, ó. Então tem um título aqui, a frente fria derruba a temperatura em cidade do sul do país. Então vamos ler a notícia. A intensa massa polar que chegou ao sul do país fez as temperaturas, que já eram baixas, diminuírem mais. Na semana passada, a cidade de São José dos Ausentes chegou a registrar 2 graus Celsius. Essa semana, os termômetros registraram uma queda de 5 graus Celsius na temperatura mínima registrada. Qual a temperatura mínima registrada em São José dos Ausentes nessa semana? Bom, então, resumindo aqui, ó, na semana anterior estava 2 graus Celsius, era a temperatura mínima e ainda caiu mais, né? Caiu 5 graus Celsius. Então, como que a gente pode fazer essa continha? Eu tenho 2 graus Celsius, eu tenho que tirar 5. Mas se eu tenho 2, não tem como eu tirar 5, né? É um tipo de exercício que a gente não fazia o ano passado. Como que a gente pode fazer isso? Ó? Então, vamos organizar aqui, vamos fazer bem devagarzinho, bem com calma, tá? Então, a temperatura inicial era 2 graus Celsius, certo? Eu tenho que diminuir 5 graus Celsius. Então, vamos fazer o seguinte, vamos fazendo um por um, né? Vamos fazendo aos poucos, ó. Após cair 1 grau Celsius, o que acontece? Tinha 2 graus Celsius, vai ficar 1 grau Celsius, diminuiu 1. Após cair 2 graus Celsius, então vai diminuir mais 1, né? Então, o que era 1 grau Celsius vai ficar 0 graus Celsius, certo? E depois de cair 3 graus Celsius, e agora? Se era 0, vai ficar menor ainda, né? Então vai ficar negativo. Aí a gente chega no menos 1 grau Celsius. Após cair 4 graus Celsius, ainda vai cair mais 1, chegaremos no menos 2 graus Celsius. E após cair os 5 graus Celsius, que é o total aqui, né? Chegaremos ao menos 3 graus Celsius. Então, fazendo de 1 por 1 aqui, ó, a gente chega que a resposta final é menos 3 graus Celsius. Obviamente, se você conseguiu fazer direto, muito bem, que bom. Mas, agora nesse comecinho, a gente pode fazer aos pouquinhos aqui, devagarzinho, para chegar na resposta, não tem problema, tá? Bom, então a resposta, né, respondendo a pergunta qual era a temperatura mínima, nessa semana a temperatura mínima registrada foi de menos 3 graus Celsius. Agora, a segunda situação, a tabela a seguir apresenta o fluxo de caixa de Ricardo no mês de fevereiro. Supondo que ele abriu a conta no dia 1º de fevereiro sem colocar nenhuma quantia e que todas as movimentações financeiras nessa conta no mês de fevereiro estão na tabela a seguir, calcule o valor em cada linha da coluna saldo em reais. Tá? Então, aqui estão todas as entradas e saídas de dinheiro da conta dele. Inicialmente não tinha nada, né? No dia 1º de fevereiro ele abriu, não tinha nada. Bom, e aí no dia 5 ele recebeu o salário dele aqui de R$800. Logo, o saldo dele no final do dia, no dia 5, vai ser de R$800. Não tinha nada, colocou 800, ficou 800. Bom, só que no dia 10 ele teve que fazer alguns pagamentos. Ó, que ele pagou o condomínio, 450, então era 800, tira 450, fica 350. No mesmo dia ele pagou a conta de telefone, então teve que tirar mais 70 da conta dele, e aí ficou com 280. 350 menos 70, 280. E aí no mesmo dia ele fez um saque. Saque significa que ele tirou o dinheiro da conta dele. Então ele tinha 280, retirou da conta o dinheiro fisicamente e ficou só com 160 na conta, tá? Bom, 6 dias depois o Marcos fez um depósito para ele, certo? Ou seja, o Marcos creditou, colocou na conta dele R$100. Então, tinha 160, adiciona 100, ficou 260. Beleza, só que no dia 18, olha só, a mãe dele, que é muito querida, né? Que criou ele, deu toda a criação dele, ajudou em muitas coisas. Ele decidiu investir na mãe dele, aí comprou um presente para a mãe dele. E aí ele gastou R$250. Então ele tinha R$260, gastou 250, ficou apenas com R$10 na conta, né? Tá quase zerada a conta dele. Mas aí no dia 20 de fevereiro ele decidiu fazer um jantar aí, né? Então não sabemos exatamente como foi esse jantar, quem estava lá, onde foi, mas bom, não importa. O que é importante é que ele gastou R$60. Bom, mas ele só tinha R$10 na conta dele e ele teve que gastar 60. O que acontece? O banco ele empresta para ele, e ele fica devendo dinheiro ao banco. Então, se ele tinha 10 e desembolsou 60, ele vai ficar com menos 50. Então, agora o Ricardo está devendo dinheiro para o banco, está devendo 50, então a gente coloca que o saldo é menos 50. E aí, no dia 26, não teve escapatória, né? Mesmo com dívida no banco, ele teve que fazer o mercado, né? Tem que comprar
as coisas para casa. E aí gastou 150 no mercado, o que já era uma dívida de 50 reais, virou uma dívida maior ainda, agora é uma dívida de 200 reais, ou seja, o saldo é de menos 200. E a situação 3, ó, a figura a seguir mostra 3 lugares com altitudes diferentes. Então, podemos ver aqui no desenho, ó, tem o ponto A, o ponto B e o ponto C. Sabe-se que a altitude do ponto A é de 1.000 metros. A diferença de altitude do ponto A para o ponto B é de 1.100 metros. E a diferença de altitude do ponto B e do ponto C é de 200 metros. Quais são as altitudes de cada um dos pontos B e C? Bom, do ponto A já foi dado, né? Ele só quer saber o do B e o C. O ponto A ele diz que é 1.000 metros. Então, quando ele fala que a altitude é 1.000 metros, o que significa isso? Em relação ao que? Significa só esse pedaço que tem neve? Significa em relação ao começo da montanha, aqui a base da montanha, em relação ao centro da Terra, em relação ao que? Tem que ter um referencial, né? E nesse, como vocês já aprenderam aí, né? O referencial é o nível médio das águas do mar, é o famoso nível do mar. Então esse 1.000 aqui, ele é contado do nível do mar até o ponto A. E aqui no enunciado está escrito que tem 1.000 metros de altitude. Então isso significa altitude de 1.000 metros. É a altura em relação ao nível do mar. Bom, agora a segunda informação é que a diferença de altitude do ponto A e do ponto B é de 1.100 metros, certo? Bom, obviamente é para baixo aqui, né? Na figura a gente está vendo que é para baixo, não é para cima, ele não está lá em cima. Então, como a diferença aqui de altitude é 1.100, coloquei aqui, ó, 1.100. E agora, como a gente consegue descobrir a altitude do B? Bom, a gente já sabe que do A aqui, ó, do topo do A até o nível do mar tem 1.000, né? E aí ficam faltando os outros 100. Daqui até aqui tem 1.000, então faltam os outros 100 para completar o 1.100. Então essa parte vermelhinha aqui, ó, tem 100 metros. Ou seja, a altitude do B, ela é 100 metros, só que para baixo do nível do mar. Então a gente fala que a altitude é menos 100 metros, tá? Negativo, tá? Abaixo do nível do mar. Então foi estipulado que acima do nível do mar é positivo e para baixo do nível do mar é negativo. E falta descobrir a altitude de C, né? O que a gente sabe sobre o C? É que a diferença de altitude do ponto B e do ponto C é de 200 metros. Então, o ponto B está aqui, o ponto C está aqui, mais para baixo, né? Então, a diferença entre as altitudes é de 200 metros, certo? Só que a gente já sabia que do B para o nível do mar já tinha 100 metros, né? Então, já tinha 100 metros e agora o C vai mais 200 para baixo. Então, o que isso significa? Que a altitude do C vai ser a soma desses dois aqui, ó. Então, 100 e 200 vai dar 300 metros de profundidade. Ou a gente pode falar que é menos 300 metros de altitude, certo? Quando a gente fala que é negativo, já se entende que é para baixo do nível do mar, tá? Mas se você quiser falar aqui no caso do C, pode falar que é 300 metros de profundidade, também não tem problema. Bom, nos anos anteriores, principalmente no ano passado, no sexto ano, vocês estudaram o conjunto dos números naturais. Então, esses são os números naturais, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante, certo? Uma boa forma de representar o conjunto dos números naturais é pelo diagrama de Venn. Então, aqui o diagrama de Venn é essa figura aqui, né? E a gente coloca um rótulo aqui, o nomezinho dela aqui, coloca N, esse N é de números naturais, tá bom? Bom, e aí qual é a importância desse diagrama? O que a gente faz com esse diagrama? A gente coloca aqui dentro desse diagrama os números que pertencem ao conjunto dos números naturais e fora a gente coloca quem não é número natural. Então aqui dentro eu vou colocar quem? Eu vou colocar o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. Então todo mundo que é número natural deve ser representado aqui dentro. Obviamente eu não consigo colocar todos os números aqui dentro, né, porque são infinitos. Então eu represento alguns. Mas se eu tiver que colocar algum número natural, eu tenho que colocar aqui dentro, não posso colocar fora. Fora, tem que colocar os números que não são naturais. Então temos aqui, por exemplo, 1/3. 1/3 não é um número natural, um número que vocês já viram ano passado, mas ele não é natural. O 0,5, por exemplo, é um outro número que não é natural. E um outro número é o -2, por exemplo, né? A temperatura lá, -2, também não é um número natural. Números naturais apenas esses, o zero e os positivos inteiros. Bom, outra coisa que vocês viram ano passado é sobre a adição e subtração nos números naturais. Quando a gente faz a adição nos números naturais, ó, então tem, por exemplo, aqui, ó, 0 mais 5 deu 5. 3 mais 6 dá 9. Então eu pergunto, ó, sempre que eu faço uma adição de números naturais, sempre vai dar um número natural? Então a resposta é sim, sempre vai dar um número natural. Quando eu somo dois números naturais, dá um número natural. E agora, e quanto à subtração? E se eu subtrair dois números naturais, será que sempre vai dar um número natural? Então, ó, veja só esse exemplo aqui. Eu tenho 7 menos 5, são dois números naturais, e a resposta deu um número natural. Mas isso nem sempre vai acontecer. Ó. Por exemplo, eu tenho 2 menos 5,
E é exatamente a continha que a gente fez no problema, né, da temperatura. A temperatura era 2, desceu 5 e a resposta não é um número natural, né? Lembrando que a gente fez, deu menos 3, então não é um número natural. Então a adição sempre dá certo nos naturais, né? Dá certo é o modo de falar. Sempre vai dar um número natural e a subtração nem sempre vai dar um número natural. Então para isso a gente precisa ampliar o nosso universo aqui, né? A gente tá faltando alguma coisa. Bom, para isso, então, eu apresento para vocês o conjunto dos números inteiros. O conjunto dos números inteiros é uma ampliação do conjunto dos números naturais. Ele é formado por todos os inteiros positivos, pelo zero e pelos inteiros negativos. Então, por que é uma ampliação? Porque esses números a gente já conhecia, né? Esse aqui formam os números naturais, o zero e os inteiros positivos. Agora a gente vai ampliar o nosso universo. A gente vai incluir também, para construir os números inteiros, a gente vai incluir os números inteiros negativos. Bom, daqui já pode ficar uma dúvida, né? O zero, ele é positivo ou ele é negativo? Bom, o zero não é nenhum dos dois. Tem os positivos, tem os negativos e tem o zero, tá? O zero não é nem positivo nem negativo. Bom, então o conjunto dos números inteiros a gente representa com a letra Z, tá? O conjunto dos números naturais a gente representava com a letra N, com aquela perninha dobrada, né? Agora a letra Z representa o conjunto dos números inteiros. Z vem do alemão, que é número em alemão, tá? É Zahl. Zahl representa o conjunto dos números inteiros, tá bom? Bom, então o que tem no conjunto dos números inteiros? Mais uma vez, temos os números inteiros positivos, eu coloquei aqui em ordem, né? 1, 2, 3, 4, 5, assim por diante, são infinitos aqui para frente. Temos também o zero e, além disso, a gente inclui agora também os números inteiros negativos, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Então, esse aqui é o conjunto dos números inteiros, representados pela letra Z, e como é um conjunto, a gente coloca entre chaves. Além disso, que vai facilitar bastante a nossa vida para resolver os exercícios e para visualizar essas coisas aqui para frente, com os números inteiros, a gente vai usar bastante a reta numérica. Então, como que funciona a reta numérica? A reta numérica é uma reta feita por pontos igualmente espaçados aqui, né? Então, o que a gente coloca aqui? E da esquerda para a direita, ela é crescente. Então, é crescente da esquerda para a direita. Bom, então, em algum ponto eu vou colocar o zero, e como ela é crescente, depois eu coloco os positivos. Ó, 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante, né? Eu não vou conseguir colocar todos, porque são infinitos. E aí, como ela é em ordem crescente, da esquerda para a direita, antes do zero eu tenho que colocar o número antecessor aqui, né? Que vai ser o menos 1, o menos 2, o menos 3 e o menos 4. Tá? Então, essa reta numérica vai ajudar bastante a gente nesse comecinho, principalmente para resolver alguns problemas, tá bom? Bom, agora vamos para um desafio. Ó. A gente já representou os números naturais pelo diagrama de Venn, né? Agora vem o desafio. Qual é o desafio? Como que eu posso melhor representar o conjunto dos números naturais e o conjunto dos números inteiros em um diagrama só, né? Como que eu posso fazer essa representação melhor? Bom, então tem aqui três possibilidades, ó, possibilidade A, possibilidade B e possibilidade C. E aí, qual vocês acham que é a forma correta de representar, ou a melhor maneira de representar o conjunto dos números naturais e o conjunto dos números inteiros? Com esse diagrama A, o diagrama B ou o diagrama C? Bom, vou dar um exemplo para vocês entenderem aqui como funcionam esses diagramas. O primeiro diagrama são duas figuras separadas aqui, né? Esse diagrama está aqui, esse aqui está para cá. Então, um exemplo disso seria, por exemplo, aqui, ó, coloquei um BR, né, nesse diagrama. O BR representa os nascidos em território brasileiro. E o IT representa os nascidos em território italiano. Então, perceba que eles ficam representados dessa forma porque eles não têm nada em comum, né? É impossível uma pessoa ter nascido no território brasileiro e ter nascido no território italiano. Então, quem está aqui no Brasil, no território brasileiro, só nasceu no Brasil e está fora da Itália. E quem nasceu na Itália, está dentro da Itália, mas com certeza está fora do Brasil. Impossível estar no meio dos dois, né? Um ponto não pode ocupar dois lugares diferentes. E além disso, tem fora do diagrama que são pessoas que não nasceram em nenhum desses dois. Então, se eu colocar alguém aqui, pode ser alguém que nasceu no território francês, por exemplo, né? Bom, então essa é uma forma de uso desse diagrama. O segundo, um exemplo aqui poderia ser isso aqui, ó. Letra F eu vou representar os alunos que gostam de futebol. E no segundo diagrama eu vou colocar a letra B, que são os alunos que gostam de basquetebol. Então perceba que esse é um bom uso desse diagrama, por quê? Porque tem aluno que gosta só de futebol, então ele tem que estar aqui dentro do diagrama do futebol, mas tem que estar fora do de basquete. Tem alunos que gostam só de basquete. Se eles gostam só de basquete, eles têm que estar aqui dentro do basquete, mas tem que estar fora do futebol, certo? E tem alunos que gostam dos dois, então eles ficam aqui no meio. Perceba que quem está aqui no meio está dentro do futebol e também está dentro do basquete, certo? Então eles têm
3 lugares. E tem também quem está aqui fora, né? Então, na verdade, tem 4 lugares. Tem quem não gosta de nenhum dos dois, gostam de outro esporte ou não gostam de nenhum. Então, esse é um uso desse tipo de diagrama. Agora, desse terceiro diagrama, um uso que a gente pode fazer seria esse aqui. Eu vou chamar BR esse diagrama aqui de fora. Ele vai representar os brasileiros. E esse diagrama aqui de dentro, eu coloquei um SP que ele representa os paulistas. Quem nasceu em São Paulo ou quem nasceu em São Paulo, certo? Vamos simplificar. Bom, agora, por que esse é o diagrama certo? Perceba que o São Paulo está dentro do Brasil. Então, quando eu colocar alguém aqui dentro, um elemento que está aqui dentro de SP, ele com certeza está dentro do Brasil. Então, todo mundo que é paulista, com certeza é brasileiro, certo? Agora, nem todo mundo que é brasileiro nasceu em São Paulo. Então, eu posso colocar alguém aqui nesse lugar aqui. Ele pode ser alguém que nasceu em Minas, que nasceu no Ceará, que nasceu no Amazonas. Então, ele é brasileiro, mas ele não é paulista, certo? E tem gente que não é nenhum dos dois, né? Que está aqui fora. Então, ele não é brasileiro e, consequentemente, ele não é paulista com certeza. Se ele não é brasileiro, ele não é paulista. Então, perceba que todo mundo que nasceu em São Paulo, com certeza é brasileiro, mas nem todo mundo que é brasileiro nasceu em São Paulo. Bom, agora eu refaço a pergunta para vocês. E agora? Qual é o melhor diagrama que eu posso representar? Qual dos três é melhor representa os naturais e os inteiros? Então, a resposta é o diagrama C aqui, ó, certo? Vamos ver como que a gente pode construir isso, então. Bom, então, acabamos de ver que esse é o diagrama que melhor representa os naturais e os inteiros. Bom, então a primeira coisa é ver qual é o conjunto dos números naturais, qual que é o Z, né? Como a gente viu, o Z é a ampliação dos naturais. Então, é normal que o menorzinho aqui, o que está menor representado, seja os naturais. Então, vamos colocar aqui no rótulo o N de naturais e o de fora o conjunto Z. Então, esse aqui é o conjunto dos números naturais. Quem que a gente pode colocar aqui dentro? A gente pode colocar os números que a gente conhecia ano passado, lá, os naturais, né? O 0, o 1, o 2, o 3, o 57, o 467 e tem outros, né? Não dá para representar todos, são infinitos. Bom, o importante é vocês perceberem é que todos os números que estão aqui dentro do N, eles também estão dentro do Z. Então, esses números também são inteiros, tá? Todos os números naturais também são inteiros. Bom, além desses aqui, ó, a gente tem essa região aqui, ó, que é entre a linha do N e a linha do Z. Então, quem são esses números? Ó, eu posso colocar aqui, por exemplo, o menos 1, o menos 2, o menos 3, o menos 15. Então, esses números que estão aqui, eles estão fora da região do N, então eles não são números naturais, os negativos não são naturais, mas eles são inteiros, tá? Então, esses números são inteiros e não são naturais. E há números que não são nenhum dos dois, né? Então, por exemplo, 1/4 ele não é número inteiro, consequentemente não é natural. Tem o 3,67 também não é inteiro. E o menos 1,33, o 33333, né, na verdade, menos 7/4. Então, esses números não são números inteiros e aí muito menos são naturais, né? Bom, então esse aqui é alguns exemplos. Então, a gente vai tirar uma conclusão bem importante aqui desse exercício, ó. Todo número natural é um número inteiro, mas nem todo número inteiro é um número natural, tá? Então, isso aqui é bem importante, a gente concluir isso dessa atividade aqui, de tudo que a gente viu dos números inteiros. Tem outras conclusões, essa é a mais importante dessa aula. A gente pode concluir também que um número que não é inteiro, com certeza não é natural, tá? Mas essa é a parte mais importante que tem que ficar bem fixado nessa aula. Beleza, pessoal? Então, para essa aula é isso.